poder oculto do afastamento. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Carl Jung, você já percebeu como o simples ato de se afastar de alguém pode provocar uma reação inesperada no outro? De repente, aquela pessoa que parecia distante começa a te procurar, começa a lembrar, a sentir falta, a refletir sobre coisas que antes passavam despercebidas. Mas o que há por trás disso? Seria magia, manipulação emocional, ou algo mais profundo e invisível acontecendo no plano do inconsciente? Segundo Carl Jung, não são apenas nossos gestos conscientes que criam impacto. É no espaço do silêncio, da ausência, que o inconsciente começa a falar. E quando você se afasta de forma autêntica, não por jogo, mas por autocuidado, algo se move, tanto dentro de você quanto dentro do outro. A ausência gera reflexão, ela tira o outro do piloto automático. Afastar-se quebra padrões previsíveis, e o inconsciente adora ser sacudido. Ele desperta quando o habitual se desfaz. Esse não é um jogo de poder, mas um retorno à própria presença. Quando você se distancia por estar se reencontrando, por estar se respeitando, uma energia muda, e essa mudança é sentida, mesmo que em silêncio. Como Jung dizia, a alma se comunica através do inconsciente. E o afastamento pode ser exatamente o momento em que a alma começa a sussurrar o que palavras nunca conseguiram expressar. Você já sentiu esse sussurro? Já percebeu quando o silêncio falou mais alto do que qualquer discurso? Talvez hoje seja o momento de ouvir esse chamado com mais atenção. A voz do inconsciente. O inconsciente não grita, ele sussurra. Enquanto a mente racional busca respostas lógicas, o inconsciente se expressa de outras formas. Um sonho recorrente, um aperto no peito, um pressentimento inexplicável. E quando ignoramos essa voz, algo em nós começa a adoecer. Carl Jung nos alertava que, ao negligenciar o inconsciente, rompemos o elo com nossa essência mais profunda. E isso se manifesta muitas vezes nos relacionamentos. Você já sentiu que estava dando demais e recebendo quase nada? Ou que estava vivendo uma relação que parecia boa por fora, mas esvaziada por dentro? Essa desconexão não nasce do outro. Ela nasce de dentro. Relações desequilibradas são espelhos de uma desconexão interna, onde nos esquecemos de ouvir o que realmente sentimos, o que realmente precisamos. A alma fala, mas poucos escutam. O afastamento, nesse contexto, torna-se um convite, um retorno à escuta silenciosa do que está pulsando por dentro. Quando paramos de justificar, de racionalizar, e simplesmente observamos, o inconsciente começa a revelar verdades que estavam escondidas sob a superfície, e talvez seja essa a origem de tantos reencontros após o afastamento. O outro não sente apenas sua falta, ele sente o vazio da sua presença autêntica, que agora voltou para si. Você tem escutado sua intuição, ou tem deixado que o ruído do mundo abafe a voz da sua alma? A resposta pode ser o início de um reencontro muito mais profundo do que você imagina. A sombra, o que escondemos de nós mesmos. Existe uma parte de você que prefere não ser vista. Ela não aparece nas redes sociais, nem nas conversas cotidianas, mas está sempre ali, operando nas entrelinhas das suas escolhas, das suas reações, dos seus silêncios. Carl Jung chamou essa parte de sombra. A sombra não é o mal em você. Ela é tudo aquilo que foi rejeitado, negado ou esquecido por não se encaixar na imagem que você construiu de si mesmo. Pode ser sua raiva, sua carência, sua vaidade, sua vulnerabilidade, ou até mesmo seu brilho, sua espontaneidade, sua sensualidade, tudo o que foi reprimido para agradar ou se proteger. E sabe o que é mais curioso? A sombra costuma se revelar nos outros, aquela pessoa que te irrita profundamente, aquela atitude que você julga nos demais com veemência. Muitas vezes são partes suas projetadas no mundo externo, e é por isso que certos encontros nos provocam tanto. Relacionamentos, sobretudo os mais intensos, são espelhos da nossa sombra. Quando você se afasta de alguém, pode começar a enxergar com mais clareza o que essa relação estava revelando sobre você. A dor do afastamento pode ser, na verdade, o incômodo de ver sua sombra de frente. Mas há um poder nisso. Integrar a sombra, isto é, reconhecer essas partes ocultas com compaixão, nos torna inteiros. E uma pessoa inteira é magnética, autêntica, impossível de ser ignorada. A transformação nos relacionamentos começa quase sempre quando paramos de fugir de nós mesmos. O que em você tem medo de olhar? E se esse for o primeiro passo para curar aquilo que tanto dói? Projeção e energia relacional. Grande parte do que chamamos de amor
não passa de projeção. Projetamos no outro nossos desejos não realizados, nossas feridas emocionais, nossas inseguranças mais profundas. Esperamos que o outro nos complete, nos salve, nos prove que somos dignos de amor. Mas o outro não foi feito para carregar esse peso. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, acabamos atribuindo aos outros. Quando isso acontece, a relação deixa de ser um encontro verdadeiro para se tornar um palco onde encenamos dramas inconscientes. E então, quando você se afasta, algo poderoso acontece. A projeção começa a se dissolver. O outro sente essa ruptura, mesmo que não saiba explicar. De repente, o jogo muda. Aquela presença que sustentava suas fantasias agora está ausente. E o vazio que se instala pode ser desconfortável, mas também é revelador. Esse tipo de afastamento não é uma estratégia. É um gesto de autocuidado. É você se retirando de um ciclo ilusório para voltar a enxergar com clareza. É você devolvendo ao outro o que nunca foi seu e assumindo a responsabilidade sobre o que é. O verdadeiro amor não nasce da carência, mas da presença. E só podemos estar realmente presentes quando deixamos de projetar e começamos a nos conhecer de verdade. Que partes de você tem derramado no outro? E o que mudaria se você começasse a trazer essa energia de volta para si? Soltar para se reencontrar. Soltar não é desistir, é confiar. Muitas vezes, insistimos em manter relações que já não vibram com a nossa verdade. Ficamos por medo de perder, por apego ao que já foi bom, por esperança de que o outro mude. Mas, em silêncio, algo em nós começa a murchar. Soltar é abrir espaço, é permitir que o ciclo se complete. E é nesse espaço que a vida e o inconsciente podem finalmente agir. Carl Jung afirmava que aquilo que resistimos persiste e aquilo que aceitamos se transforma. Quando soltamos, damos um passo atrás não para perder, mas para nos reposicionar. Deixamos de ser reativos e passamos a ser conscientes. Permitimos que o universo nos responda com sincronicidade, não com repetições. Muitas vezes, é no silêncio após o afastamento que o outro começa a enxergar o valor da sua presença. Mas, mais importante do que isso, é que você começa a enxergar o seu próprio valor sem precisar ser validado. Soltar não significa esquecer, mas escolher seguir em direção à sua verdade mais profunda. O que você está tentando segurar com tanta força que já não flui naturalmente, e se deixar ir for justamente o caminho de volta para você mesmo. Relações como espelhos do crescimento. Cada relação que vivemos carrega um propósito, mesmo aquelas que nos ferem. É comum culpar o outro pelas dores que sentimos. Mas, segundo Jung, os relacionamentos são espelhos que revelam partes nossas esquecidas ou reprimidas. Quando uma relação te apaga, te prende ou te esgota, ela não está apenas mostrando quem o outro é, ela está revelando quem você tem sido com você mesmo. Relações tóxicas, por mais dolorosas que sejam, podem ser mestres disfarçados. Elas escancaram feridas abertas, padrões repetitivos, pactos inconscientes com a escassez emocional. E às vezes é preciso o caos de uma relação difícil para nos lembrarmos de quem somos de verdade. Quando você decide se afastar daquilo que te enfraquece, algo extraordinário acontece. Você reencontra sonhos antigos, memórias esquecidas, desejos que estavam adormecidos. A autoestima não se reconstrói do lado de quem não a reconhece. Ela renasce quando você se retira com dignidade e se recolhe com amor. E então, como por magia, mas na verdade por coerência energética, as pessoas certas começam a surgir. Aquelas que não vêm para sugar, mas para somar. Aquelas que não te colocam em dúvida, mas te ajudam a lembrar de quem você é. Qual relação do seu passado te fez crescer, mesmo que tenha doído? O que ela revelou sobre o que você ainda precisava curar? O caos como catalisador da transformação. O caos não é o fim, é o início disfarçado. Vivemos tentando evitar o desconforto, a dor, o colapso. Mas, para Carl Jung, é justamente nesses momentos de ruptura que a alma começa a se manifestar com mais força. O sofrimento emocional não é um erro no sistema, é um chamado à consciência. Quando tudo parece desmoronar, algo dentro de nós é convocado a emergir. Uma força esquecida, uma sabedoria ancestral, um instinto de sobrevivência que vai além do físico. É a alma querendo se libertar dos antigos padrões. Afastar-se de alguém pode provocar esse tipo de caos. No outro, sim, mas também em você. Surge o medo de estar só, a dúvida se foi a escolha certa, a tentação de voltar por carência. Mas se você atravessa esse vazio com presença e coragem, ele se torna fértil. É ali que nascem novas verdades. É ali que antigas máscaras caem. Jung dizia que, sem o caos interior,
Não há nascimento de uma estrela dançante. A dor é um mestre. E se você conseguir escutar o que ela quer ensinar, ela deixa de ser sua inimiga. O que em você está tentando nascer, mas ainda está preso ao medo de perder o controle? Será que o caos atual é, na verdade, a preparação para uma nova versão sua que está prestes a surgir? O processo de individuação. Para Jung, o maior propósito da vida não é agradar, nem pertencer, mas tornar-se quem você é. Esse caminho de retorno à autenticidade é o que ele chamou de individuação. Não é um processo fácil. Envolve abrir mão das máscaras, romper com expectativas externas e mergulhar no desconhecido de si mesmo. É um chamado à coragem interior. Quando você se afasta de alguém por amor próprio, por integridade, por escutar um limite que já não pode mais ser ignorado, você está respondendo a esse chamado. Está dizendo sim a uma versão sua que ainda não conhece, mas que sente que existe. A individuação exige solidão, mas não é isolamento. É uma travessia que só pode ser feita por dentro, ainda que ecoe no mundo à sua volta. É deixar o conforto do velho para abrir espaço para o verdadeiro. E esse verdadeiro muitas vezes só se revela quando o silêncio chega, quando a ausência do outro abre espaço para a presença de si, quando o afastamento físico se transforma em aproximação espiritual. O vazio pode assustar, mas também pode acolher. Ele não é o fim da estrada, é o portal para um reencontro mais profundo com quem você nasceu para ser. O que em você está pedindo espaço para existir e o que ainda precisa ser deixado para trás para que esse novo possa florescer. Amor próprio como base de tudo. Amor próprio não é um conceito abstrato, é uma prática diária. É uma decisão constante de se escolher, mesmo quando isso significa decepcionar expectativas alheias. Muitas pessoas permanecem em relações que as enfraquecem, não por falta de amor, mas por falta de amor próprio. Acreditam, em algum nível, que merecem pouco, que precisam aceitar migalhas para não ficarem sós. Mas, como dizia Jung, aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Quando você permanece onde não é visto, onde não há reciprocidade, está reafirmando, mesmo que sem querer, uma mentira sobre si mesmo, a de que não é digno de plenitude. E essa mentira se instala como um padrão, uma repetição, uma dor silenciosa. Amor próprio é romper esse ciclo, é dizer basta, onde antes havia tolerância, é enxergar que sua paz tem valor, que sua energia é sagrada, que sua presença é um presente e não uma moeda de troca. A vida é como uma tela em branco e cada escolha, cada limite, cada afastamento consciente é um traço que você desenha nesse quadro. Quando você começa a pintar com cores que te representam de verdade, tudo à sua volta começa a mudar. Que decisões você tem tomado que reforçam o amor por si mesmo? E o que ainda está pintando com as cores que os outros escolheram para você? Sincronicidade e fluxo universal. Existe uma ordem invisível que rege a vida. E quando você se alinha com sua verdade interior, essa ordem começa a operar a seu favor. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade. Acontecimentos que parecem coincidentes, mas que carregam uma conexão significativa. Quando você deixa de forçar situações, quando solta o que não ressoa mais, quando diz sim para si mesmo, o universo responde. O que antes parecia estagnado começa a fluir. Pessoas surgem no momento certo, oportunidades inesperadas aparecem. A paz, que antes parecia distante, começa a habitar seus dias. E não é sorte, é coerência energética, é sintonia com a sua essência. Muitas vezes, o afastamento é o início desse alinhamento. Ao sair de um lugar que te sufoca, você libera espaço não apenas físico, mas vibracional. E o universo, sensível como é, percebe essa mudança. Quando você vive na frequência da sua verdade, não precisa correr atrás. As coisas certas te encontram. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente em fluxo com a vida? E se essa leveza não for exceção, mas o estado natural de quem vive com integridade interna, convite à reflexão e ação. Feche os olhos por um instante. Imagine sua vida sem aquilo que hoje te prende, sem a ansiedade de ser aceito, sem o medo de decepcionar, sem a necessidade de se moldar para caber em lugares estreitos. Como seria acordar com leveza, viver com autenticidade, respirar em paz? O afastamento não é apenas uma ação externa, é uma libertação interna, e toda libertação começa com uma escolha, a de enxergar o que você tem segurado por medo e o que precisa ser deixado para que você floresça. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Então,
Olhe com real atenção para dentro de si e responda com honestidade. O que você ainda está segurando que está te impedindo de florescer? Talvez seja uma relação, um padrão, um auto-julgamento, uma história mal resolvida. Seja o que for, reconhecê-lo já é o primeiro passo para a cura. A reflexão só tem valor se for seguida de ação, e a ação mais poderosa que existe é aquela que nasce de um profundo compromisso com sua alma. Conclusão e chamado à coragem. A autenticidade é magnética. Quando você vive a sua verdade, as pessoas sentem. Algumas se aproximam, outras se afastam, mas todas revelam de alguma forma o quanto você está ou não em sintonia com sua essência. Viver de forma autêntica exige coragem, exige afastar-se quando necessário, exige ficar consigo mesmo quando o mundo parece pedir o contrário. Mas esse é o preço da liberdade interior. Carl Jung nos lembrava que o verdadeiro despertar não vem de fora. Ele acontece quando paramos de buscar validação, amor ou sentido no externo e começamos a escutar a voz sutil do nosso mundo interior. É nesse momento que o reencontro acontece, não apenas com o outro, mas com você. E muitas vezes, quando essa reconexão interna se fortalece, o coração de quem antes não enxergava começa finalmente a te procurar. Mas agora, você já não depende mais disso. Você se basta. E é justamente por isso que tudo começa a fluir. Então, que esse vídeo seja mais do que palavras, que ele seja um lembrete, um espelho, um portal. Se algo em você despertou, compartilhe, comente o que te tocou, espalhe essa mensagem e siga caminhando, com firmeza e ternura, na jornada da autocura, porque o mundo precisa da sua verdade e a sua alma também.